O Remo investindo pesado no mercado e de olho em jogadores como Thiago Pikachu e Vargas. O Vitória anunciando a compra de Eric. Eric vai ficar. Curitiba enviando proposta pelo atacante Breno Lopes do Fortaleza. Fluminense e Botafogo disputando o Hulk. São Paulo de olho em volante do Flamengo. Contratações no Atlético Paranaense e no Cruzeiro. Vamos ver tudo agora do mercado da bola. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, eu sou o Diogo Cunha, seja bem-vindo ao Torcedorismo, aquele nosso vídeo nessa época de fim de ano que a gente fala sobre movimentação no mercado, atualizações do dia. Antes de mais nada, se você quiser ficar sabendo de tudo, se inscreve no canal, todo dia a gente está atualizando as principais informações. Se você não viu os vídeos anteriores, cola aqui no canal porque tem diversas movimentações aí sobre o seu time e sobre os rivais do seu time. Vamos começar com a notícia de que o Vitória, depois de quase perder o Eric para o Curitiba, conseguiu fazer a compra. E o Vitória anunciou o acordo, comprou o Eric junto ao São Paulo, atacante de 28 anos, assina por 3 anos com o Vitória. Então foi anunciado nessa segunda-feira, o Vitória adquiriu 50% dos direitos econômicos do Eric. 50% foram 5 milhões de reais a primeira proposta recusada pelo São Paulo, e agora o Vitória refez uma proposta 2 milhões acima e comprou 50% dos direitos econômicos de Eric por 7 milhões de reais, que assinou o contrato com o Vitória rubro-negro baiano até o final de 2028. Então 26, 27 e 28 o Eric está garantido. Além disso, o Vitória vai ter que pagar mais 2 milhões e 800 mil ao São Paulo. 1 milhão por conta da multa por escalar o Eric na última rodada do Brasileirão contra o São Paulo, 200 mil que ainda faltava pagar pelo valor do empréstimo e 1 milhão e 600 relativo à compra do Wellington Rato aí no ano passado, né? Então o Vitória tá bastante endividado junto ao São Paulo, né? Então se você fizer a conta geral, são quase 10 milhões de reais que o Vitória vai ter que pagar ao São Paulo. Então era um dos jogadores que o Vitória tinha muito interesse na manutenção e conseguiu. Agora o Vitória está bastante endividado agora com o São Paulo. E a nota oficial que o Vitória divulgou foi: o Esporte Clube Vitória anuncia a compra em definitivo do atacante Eric. Novo contrato vai até final de 2028. O São Paulo também enviou uma nota, né? E o São Paulo destrinchou certinho, ó. São Paulo possuía 70% dos direitos econômicos e acertou a venda de 50%. Ou seja, o São Paulo fica com 20%, disse exatamente quanto que o São Paulo vai ficar, né? 6 milhões e 300 mil para o São Paulo, 700 mil diretamente ao atleta em razão de valores que ele ainda tinha a receber decorrente da assinatura com o São Paulo. O São Paulo ainda fica com 20% e o próprio Eric tem os outros 30% na negociação. Então olha aqui, a negociação também acertou o pagamento de débitos anteriores de frente a 1 milhão de reais, aquilo que a gente já falou aqui. Então São Paulo e Vitória chegaram nesse acordo pela manutenção do Eric no rubro-negro baiano. Eric ficará no Vitória depois de um assédio aí do Curitiba. O Eric fica. Agora vamos falar logo do Remo, porque tem muita coisa pra gente falar sobre o Remo. O Remo agora entrou de vez no mercado, tá? Remo tá negociando com o lateral bicampeão brasileiro que estava no Remo. O Remo está muito perto de acertar com o lateral direito João Lucas por empréstimo. As conversas estão em fase avançada e restam apenas detalhes burocráticos para a conclusão do acordo. Na última temporada ele atuou pelo Grêmio, onde disputou 20 jogos, foi titular em 10 oportunidades, fez um gol. Tem 27 anos, um atleta jovem, tem rodagem no futebol, formado no Vila Nova. Ao longo da carreira passou por clubes como o Flamengo, onde foi bicampeão brasileiro no Flamengo, com pouco espaço, mas esteve por lá. Jogou no Santos, no Goiás, no Juventude, no Cuiabá. É um cara bastante rodado e com bastante experiência em Série A. É disso que o Remo precisa. Então, bastante encaminhada essa negociação com o lateral direito que estava no Grêmio. João Lucas deve ser um reforço anunciado pelo Remo nos próximos dias. Agora, Daverson, vem ou não vem para o Remo, meu camarada? O clube do Remo negocia a contratação do atacante Daverson, vinculado ao Curitiba, em uma operação que envolve empréstimo válido por uma temporada, tá? Então, é por empréstimo que o Remo está negociando com o Daverson. Então as conversas... Cara, o Daverson combina com o Remo, né? As conversas entre as partes avançaram e a possibilidade de inclusão de uma cláusula de compra dos direitos econômicos condicionado a metas está sendo discutida. Ou seja, o Fortaleza não é bobo, né? Então, caso o Daverson atinja metas a serem estipuladas, como minutagem... Geralmente é assim, jogou 70% dos jogos, o clube tem a obrigação de comprar. Geralmente é assim. Custo total do jogador, incluindo salários, luvas, direito de imagem, gira em torno de 900 mil por mês.
A diretoria azulina sinalizou que consegue assumir aproximadamente metade desse valor. Então, vai pagar metade, 450 mil o Remo e 450 mil o Fortaleza, tá? Então, não é para pagar 900 mil pro Daverson, vai ser 50%, assim fica bom pros dois lados, né? Daverson demonstrou interesse na transferência desde que o Fortaleza arque com o restante da remuneração. Sem espaço com o Thiago Carpini, o atacante vê a mudança como boa alternativa para a sequência da carreira. A negociação também conta com a aprovação de Osório, novo técnico do Remo. Apesar de ter contrato até o fim de 2026, a diretoria não trabalha nesse momento com a possibilidade de prorrogar o vínculo. O tema é tratado com cautela pelos dirigentes cearenses. Agora, tudo aqui nessa matéria tá bastante amarradinho, tá? Roma News, que assinou a matéria aqui no site Remo 100%. Agora, a única coisa que tá um pouco mal explicada aqui nessa matéria é a situação do empréstimo por um ano, tá? Empréstimo válido por uma temporada, com obrigação de compra no final. Por que eu tô falando que isso tá estranho? Porque se o contrato do Daverson vai até o final de 2026, como é que ele vai comprar um jogador sem contrato no final de 2026? A menos que o Fortaleza renove por mais um ano para poder emprestar ao Remo, e aí sim, caso ele atinja as metas no fim do ano, o Remo seja obrigado a comprar, porque do jeito que tá escrita a matéria não faz sentido, né? O Daverson ter contrato até o fim de 2026 e o Fortaleza emprestar por ele por um ano, e para que o Remo vai comprar depois? Não faz nenhum sentido isso, né? Mas existe a negociação entre Remo e Daverson. Algumas coisas ainda precisam ser esclarecidas, como esse tempo de contrato, como é que vai ser a negociação e tudo mais. Mas, a princípio, o Remo está próximo de contratar Daverson. Reforço de peso muito próximo também, Iago Pikachu, outro jogador do Fortaleza, né? Isso aqui já foi uma notícia antiga dada aí pela rapaziada lá de Belém. E a diretoria azul apresentou uma proposta e iniciou negociações para viabilizar a ida de Iago Pikachu para o Remo, tá? Lembrando que o Pikachu já está fora do Fortaleza, não vai permanecer. A primeira informação foi divulgada por Lucas Rossaf, confirmada pela reportagem aqui do remister.com.br e do DOL, na manhã de segunda-feira, por meio de fontes envolvidas nas negociações. Nos bastidores, há confiança em relação ao progresso das negociações. Iago Pikachu já tem uma trajetória marcada por clubes, já jogou no Paysandu, né? É um certo ídolo no Paysandu. Mas esse anúncio aqui, cara, eu acho que essa negociação tá bem amarrada, mas o anúncio só vai ser feito após o ano novo, tá? Após o Réveillon, porque o Iago Pikachu tem contrato até o dia 31. Então, após dia 31, ele tá livre no mercado e pode ser anunciado por qualquer clube. Seria uma excelente contratação. Lateral de 33 anos, ainda com muito para dar no futebol, experiente. É um cara já familiarizado com Belém, não vai ter aquele tempo de adaptação. Então, é uma excelente contratação se o Remo conseguir fechar com o Iago Pikachu. E ele chega para ser titular na lateral direita, pelo menos. Mas cara, o Iago Pikachu, ele pode ser um ponta também, né? Eu acho que hoje em dia ele gosta mais de ser ponta do que de ser lateral. Então, talvez seja até para isso que o Remo esteja contratando o Pikachu, para que ele jogue como um ponta pela direita. E ontem a gente falou na live sobre Eduardo Vargas ter sido oferecido ao Remo, né? Ele tá livre no mercado, Eduardo Vargas já tá com 37 anos, mas a diretoria do Remo ainda não se pronunciou sobre uma possível negociação. Pintou o nome lá, os empresários chegaram, ofereceram ao Remo. O Remo está avaliando a possibilidade de contar com Vargas. O Vargas, que no Nacional, no primeiro semestre, não foi tão bem no Uruguai. Quando foi para o Audax Italiano, aí sim, participou de bastante gol pelo Audax Italiano ali. Foi meia participação por jogo no Audax, né? Então, ou seja, a cada 2 jogos ele participava de um gol, sendo gol ou assistência, mas o campeonato chileno é muito mais fraco do que o brasileiro, né? Mas o Vargas, e aí, você gostaria do Vargas? Você, torcedor remista, está aí, livre no mercado, e o nome está pairando em Belém, no Remo, tá? Agora passando pro Flamengo. O Flamengo finalmente anunciou a renovação de contrato com Felipe Luiz até o final de 2027. O treinador receberá uma circunstancial valorização salarial e assina por mais 2 anos com o Flamengo, tá? Ele recebeu o mesmo salário desde que assumiu o Flamengo em 2024, era um dos salários, era o menor valor entre todos os treinadores da Série A, e ele vai receber um aumento considerável, mas não será o maior salário do país, tá? Muitas coisas rolaram por aí, de que ele pediu 5 milhões, tudo caô, tá? Ele, por exemplo, Abel Ferreira recebe próximo de 3 milhões, um pouco mais de 3 milhões, gira em torno de 3 milhões, e o Felipe Luiz não vai receber nem próximo disso, né? As informações de bastidores dão conta que ele vai receber um pouco mais de 2 milhões de reais por mês. Então, Felipe Luiz, técnico campeão brasileiro da Libertadores e da Copa do Brasil, além de ser campeão da Supercopa Rei e do Campeonato Carioca com o Flamengo, vai permanecer
para a temporada do ano que vem. E eu, como rival do Flamengo, meu camarada, acho isso uma péssima notícia e uma excelente notícia pro flamenguista. Por quê, meu camarada? Porque no Flamengo a gente sabe que tem muita bagunça, né? E para um cara ser respeitado lá dentro, pelos jogadores, pelos dirigentes e principalmente pela torcida, o cara tem que ser ídolo. Então, para ele ser incontestável, o Felipe Luiz é um desses caras e o Flamengo vai ter estabilidade com o Felipe Luiz no comando, coisa que ele não teria com nenhum outro treinador. Podia ser o Papa, meu irmão, vindo treinar o Flamengo, que a torcida iria questionar esse cara. Felipe Luiz vai dar muito mais tranquilidade ao ambiente do Flamengo. Excelente renovação para o Flamengo, tá? O São Paulo tem interesse no Alan, do Flamengo, volante de 28 anos, que teve pouco espaço, perdeu espaço no Flamengo nessa temporada. O São Paulo está tentando a contratação, porém o São Paulo não pode gastar muito dinheiro nessa temporada, né? E o Alan recebe mais de R$1 milhão no Flamengo. O São Paulo sonha com o Alan, mas ainda não há negociação em curso entre os dois clubes, mas é um nome que paira no Morumbi para a temporada 2026, mas eu já acho um pouco inviável que o São Paulo consiga essa contratação, tendo em vista que o Alan recebe mais de R$1 milhão, a menos que seja ali o contrato com a Superbet, né? A Superbet pagava o contrato do Oscar, tá livre no mercado, né? O Oscar se aposentou, então tem ali um orçamento livre no São Paulo da patrocinadora para tentar contratar alguém. Mas será que esse cara deveria ser o Alan? Fica aí, a questão, é um bom jogador, mas o custo-benefício hoje não vale. O Coritiba tá soltinho no mercado também, tá? Fez proposta por Breno Lopes, atacante campeão da Libertadores pelo Palmeiras e que foi bem no Fortaleza, tá? Gosto muito do Breno Lopes, seria uma excelente contratação. A minha avaliação é que o Coritiba tá muito bem no mercado, tá? Então, ele conquistou diversos títulos e o Coritiba fez essa proposta. Ainda não temos os números, tá? Da proposta pelo Breno Lopes. O Coritiba, que já tá reforçando o seu ataque ali com o Pedro Rocha, tá atrás de outros centroavantes e traz o Breno Lopes, que pode ser tanto centroavante quanto um ponta, né? Então, é um cara bastante versátil. Seria uma excelente contratação para qualquer clube vindo da Série B. O Breno Lopes tem muita experiência em Série A e é um cara muito versátil. Ele fez 52 jogos com 10 gols e 7 assistências, ou seja, o cara entregou quase 20 participações em gols nessa temporada. É muita coisa. A oferta do Coxa foi por 4 anos de contrato. Então, o Breno Lopes podendo mudar de casa aí e permanecer na Série A. Já acabei de falar aqui, mostrei pra vocês o número do Breno Lopes no Fortaleza. E se você for considerar que o Fortaleza não foi bem nessa temporada, os números são ainda mais assustadores, tá? O cara fez quase 20 participações em gols em 52 jogos na temporada. Isso é cara, para um ponta, é uma boa participação, tá? Então ele é um ponta até artilheiro. Chegou nos 2 dígitos aí de gols, tá? Nessa temporada. Então o Breno Lopes aí, o Coxa que ontem na live eu já tinha dito que estava aí fazendo proposta pelo Pereló, atacante argentino do Central Córdoba, né? Mas que pertence ao Argentino Júnior, então o Coxa ofereceu comprar 50% dos direitos econômicos, que também está no radar do Independiente Del Valle, novo investidor da SAF do Coritiba. Então pode ser que esses investidores do Del Valle comprem esse jogador junto com a SAF do Coritiba e deixem ele jogando no Coxa para a temporada de 2026. Atacante de 24 anos, realizou 40 jogos, tendo 6 gols e 6 assistências. Não se sabe se é um ou outro, se é o Pereló ou se é o Breno Lopes. A princípio são os dois. Caso os dois aceitem as propostas, seriam os dois. Então o Coxa está realmente focado em reforçar o seu ataque, que foi a parte mais vulnerável em 2025. Então, o Pereló eu acho que já é uma aposta, tá? Uma aposta, nunca jogou aqui na Liga Brasileira, pode ser que renda, pode ser que não renda. Agora o Breno Lopes, para mim, é para chegar sendo titular do Coxa, tá? Excelente contratação seria. O Cruzeiro está aí tentando ver se vale a pena ou não, está sondando a situação de Chico da Costa, que fez ali um bom brasileiro pelo Mirassol, chegou no meio do ano, foi bem pelo Mirassol, pertence ao Cerro Porteño e o Cerro Porteño já disse que vai usar ele na temporada. Agora, se o Cruzeiro fizer uma proposta boa, o Cerro Porteño vende, né? Então o time paraguaio estaria disposto a negociar 50% dos direitos econômicos. As tratativas ainda são consideradas iniciais e a possibilidade é de compra dos direitos e não de empréstimo. Informação antecipada pelo jornalista paraguaio Pedro Torres e confirmada pelo GE. Aí eu já acho que, assim, o Chico da Costa foi bem na temporada, né? Mas traz para compor elenco, né? Assim, não é para ser o centroavante do Cruzeiro, considerando que já tem o Caio Jorge, seria meio que um substituto muito mais barato pro Gabigol, né? Seria o Chico da Costa, um centroavante rápido e versátil.
O Bahia, meus camaradas, negociando a contratação de Roman Gomes do Estudiantes, enfrentou o Flamengo nesse ano, jogador de 21 anos, e o Bahia é certeiro nessas contratações. Ele fez 26 jogos nessa temporada, então o Bahia é SAF, né? Então é uma SAF que gosta de comprar jovens, valorizar e revender. Então a ideia é essa. Foi titular ao longo da Libertadores, foi muito bem, um jogador jovem com experiência internacional. Então, o Bahia é sempre certeiro nessas contratações. Ainda não fez ali a proposta oficial, mas já está negociando números, valores, para aí sim botar uma proposta oficial na mesa do Estudiantes e do próprio jogador, né? Então, o Roman Gomes está na mira do Bahia, lateral direito. No Fluminense, cara, o Botafogo entrou na disputa por Hulk, tá? Do Atlético Mineiro. Então aqui, ó, o Lance informou que o Botafogo também estaria interessado no camisa 7. O Alvinegro mantém conversas com representantes do atleta desde o início do mês. A reportagem confirma que há concorrência no Brasil. E óbvio que o Fluminense e o Botafogo são os dois nomes de times que já surgiram nessa negociação por Hulk. O Fluminense também ainda está atrás do Nino, e o Encren Konur, aquele famoso jornalista turco, já noticiou aí que o Zenit recusou proposta do Cruzeiro e do Palmeiras. Aqui, ó, o Zenit recusou propostas de 6 milhões de euros por Nino, tá? E requer 10 milhões de euros para negociar o zagueiro. Então, jogou lá em cima para não negociar, né? É muito difícil que o Nino venha. O Fluminense segue mantendo conversas com ele, mas é bastante improvável que o Nino venha ao Fluminense. E para fechar o vídeo, o Atlético Paranaense, cara. Fernando deixou o Atlético rumo ao Ceará. Então, o Fernando, que não participou de gols desde julho de 2024, foi negociado em definitivo com o Ceará. Então, o Vozão aí recebendo um reforço por R$1.200.000. O lateral Fernando vai assinar, lateral esquerdo Fernando vai assinar com o Ceará. Informação divulgada pelo jornalista Jorge Nicola e confirmada pelo Tretes, tá? Pela Tretes, né? Que é um site especializado em notícias do Furacão. Então o jogador distribuiu 4 assistências ao longo de toda a passagem dele pelo Atlético, 3 antes de sofrer a lesão grave que teve no joelho, que comprometeu significativamente seu desempenho técnico após o retorno aos gramados. Então, o Fernando vai tentar retomar o seu bom futebol agora na Série B, jogando pelo Vozão. Então, você que quer saber de mais informações, cara, se inscreve aqui no canal e, ó, vai lá no Instagram do Torcedorismo. Eu vou deixar no link aqui nos comentários, porque tá rolando a votação para os quadrinhos dessa temporada, tá? Então vota lá, tá na final, Remo e Flamengo, e o outro é Vasco e Atlético Paranaense. Vota lá para qual time você quer aqui. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!